natural, valeu que tá fechadão com F pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá! Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje temos mais um Boletim dos Campeões pra falar da Liga Europa. Sim, ela, que não é assim uma Champions League, mas tem também o seu valor. Inclusive, Guarda, eu tô gostando mais da Europa League do que da Champions, tá? As minhas quinta-feiras têm sido muito mais divertidas do que minhas terças e quartas. Eu não sei muito bem por quê. Talvez você tenha alguma explicação aí, mas eu achei muito mais divertida essa últimas oitavas aí. A única coisa que eu tenho pra falar sobre isso é que nunca será um Conference League. Sim, com certeza. Não, mas é sério, eu realmente, a Champions eu só fiquei ansioso. Todos os dias, cara. Era jogo do Liverpool, era jogo que o Real Madrid não era eliminado. Eu tava lá sofrendo, e da Europa e da Conference League que é junto. Infelizmente, pra mim tava sendo muito mais divertido de acompanhar, de ver. Teve confusão, teve jogador expulso, teve lance que ninguém não entendeu nada. Enfim, a gente tá muito empolgado. Inclusive, hoje a gente tem áudio de ouvinte aqui, tá? No episódio passado a gente teve o Guarla comentando também aí na Champions, o programa que ele geralmente não participa, mas tá aqui constando como convidado o Guarla, apesar de não ter sido presencial. Ele mandou uns áudios aí de WhatsApp. Mas hoje a gente tem mais um convidado aí. E é claro, o Guarla já se entregou. Ele também tá aqui junto comigo, mesmo que à distância. Tudo bem com você, Guarla? Tudo certo. O meu time não foi eliminado da Champions. Os meus times não foram eliminados da Europa League, da Conference League. Alguns foram, né? Mas a gente pensa nos que ainda sobreviveram. Então eu tô feliz também. É uma pena que essa felicidade vai acabar na próxima rodada, né? Mas enfim, juntos comentaremos todas as emoções, sem ressentimentos, tá? Não tem rancor nenhum aqui. Só joguei fatos. Vai ter quebra-pau depois da gravação aqui. Mas enfim, juntos comentaremos todas as emoções que rolaram na fase de oitavas de final do torneio. 16 times entraram, mas apenas 8 sobreviveram, e tudo cada vez vai ficando mais afunilado. Quem vai se sagrar campeão? Quem vai flopar? Quem vai surpreender? Acompanhe a Rádio Oslo para estar sempre por dentro das competições europeias. Teve um clima de Globo Repórter aqui, eu gostei. Oitavas de final. What's going on? Atlético Bilbao versus AS Roma. Daremos a largada já com confronto de peso. Estamos apostando fortemente no Atlético Bilbao para se sagrar campeão da Europa League, mas eles tiveram que enfrentar a forte Roma de Claudio Ranieri, que vinha de bons resultados com apenas 2 derrotas em 14 jogos deste ano. Será que os bascos conseguiram avançar? Bom, o primeiro jogo foi no Estádio Olímpico de Roma e aos 40 minutos Paulo Dybala meteu a bola no travessão, perdendo uma ótima oportunidade de abrir o placar. Esse lance foi muito legal, porque, né, ataque da Roma, um cara que é a cara do Dybala, o jogo inteiro eu fiquei confundindo os dois, porque os dois têm o mesmo corte de cabelo. Enfim, ajeita pra trás pro Dybala só bater, cara, ele bate chapado e a bola não entra assim no detalhe, sabe? Vai explodir no travessão. Mas é como dizem, né? Quem não faz, leva, porque foram os visitantes que abriram o placar logo no início da segunda etapa, em jogada de escanteio com Iñaki Williams, não confundir com o irmão dele, inclusive
um é ganês e o outro é espanhol. Tô certo, Guarla? Eu confundi aqui as nacionalidades. Cara, acho que os dois são as duas coisas, mas jogam por situações diferentes, não sei. O irmão dele, que agora eu esqueci o nome, que desgraça, é o Nico Williams. Como que eu esqueci o nome do Nico Williams? O Nico Williams, inclusive, jogou uma bolaça a última Eurocopa, a gente precisa destacar aqui, porque, né, e os dois jogam no mesmo time, é muito legal, os dois têm origem basca, mas também eles nasceram em Bilbao, mas têm família ganesa, certo? Exatamente. Isso, tá, não falei besteira, ufa. Enfim, em jogada de escanteio, Iñaki Williams, o irmão mais velho, cabeceia pra rede, abre aí o placar, muito lindo, muito bacana, o nosso Atlético de Bilbao brilhando nessa Europa League, mas a resposta veio logo em seguida com a Roma empatando a partida num cruzamento baixo que passou por uns 10 jogadores e foi parar nos pés do Angelinho. Cara, esse gol é muito engraçado, a bola vai cruzando assim, o Angelinho cata, no que ele cata, ele bate pro gol, acerta a trave pra morrer lá dentro. É muito engraçado esse lance, cara. Porque, tipo, você não tá esperando. Você sabe que você acha que algum momento alguém vai rifar essa bola, só que ela, tipo, cruza a área inteira pro Angelinho matar ela. Mas, bom, aos 40 minutos, Yeray Alvarez agarra o Shomurodov e leva o seu segundo amarelo, deixando os bascos em desvantagem. Nos acréscimos, o próprio Shomurodov, nome sensacional, dá uma de pivô na área e marca o gol da vitória. O jogador uzbek, nenhum comentário, nada, 4:20, veio do banco e mudou a história da partida, dando uma pequena vantagem pra Loba nesse duelo. A volta foi no estádio San Mamés, que também será o palco da grande final. A Roma se armou com 3 zagueiros e aos 10 minutos do jogo, o experiente Hummels errou um passe simples, foi pressionado, perdeu a bola e cometeu uma falta para não deixar o atacante adversário na cara do goleiro. O resultado disso? Expulso logo no começo da partida. Isso com certeza pesou para a equipe italiana, que foi amassada durante a partida em todos os sentidos. O Bilbao controlou o jogo, manteve a posse, criou mais chances e não deu outra. O Nico Williams meteu uma bola na trave aos 22 minutos e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, contando com o desvio da zaga. Perchiche ampliou o placar. Desculpa te interromper aqui. Diga. Mas você não falou quem que meteu essa bola pro nosso querido Nico Williams. Quem? O irmão dele, o Iñaki Williams. Ele cruzou lá do outro lado. Ele fez uma inversão de jogo. Ah, então foi uma jogada de irmãos. De irmãos. Assim, na cagada, porque na real a bola desvia, né? Desvia no defensor e vai parar no Nico. Mas o pessoal da própria narração tava comentando, né? Que foi jogado de irmão para irmão. Mas muito legal, né, velho? Eles entrosados assim, acho muito legal quando isso acontece. É incrível ver os dois jogando. Eu adoro quando tem irmãos jogando. Eu gostava muito dos irmãos Bender, que eles eram gêmeos e jogavam pela Alemanha. Era muito legal. Enfim, Berchiche ampliou o placar e deixou os bascos na frente no agregado. No meio de 5 romanistas, Nico Williams brilhou e marcou o terceiro. Já nos acréscimos, Paredes marca de pênalti e faz o gol de despedida da Roma da competição. Atlético Bilbao derrota uma gigante e avança. E mais um detalhe que eu quero acrescentar desse confronto aqui, que eu fiquei muito confuso, porque teve Paredes dos dois lados. Tanto a Roma quanto o Atlético Bilbao jogaram com um jogador chamado Paredes. Isso me confundia muito no começo da narração, porque eles só falam Paredes. E eu só lembro do Leandro, que tá na Roma, ex-PSG. E eu ficava, mano, mas o que o Paredes tá fazendo no Bilbao, cara? Ele não tava na Roma, ele mudou de lado. Aí depois que eu fui entender que tinha dos dois lados, e parece que... Aí eu posso estar confundindo, mas parece que na ida só o Paredes do Bilbao jogou e na volta teve os dois em campo. Então a gente pode chamar isso de uma disputa entre duas Paredes? Sim, um para cada lado, ver qual Paredes saiu melhor, né? Foi mais intransponível, no caso. Ainda bem que não eram 4 Paredes. Viktoria Pilsen versus Lazio. Outro time da Cidade Eterna na Liga Europa é a Lazio. Eles viajaram para a Tchequia, onde enfrentaram o Vitória Pilsen, no estádio Mesta Plzeň. Meu tcheco tá em dia. Romagnoli abriu o placar para os italianos em um escanteio. Duracimi empatou em uma falta cobrada para a área. Ao longo do segundo tempo, a Lazio viu 2 de seus jogadores sendo expulsos, com direito a Rovella dando um chute da Kung Fu no nariz do adversário. Sério, esse lance foi exatamente isso, mas eu acho que foi sem querer, realmente. Mas foi um chute da Kung Fu na cara do outro. Porém, mesmo tendo 2 jogadores expulsos, isso não impediu as águias de tirarem forças sabe-se lá de onde e saírem com a vitória. O gol
gol dessa vitória veio com Isaacsen no 8º minuto da prorrogação. No jogo da volta no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio veio bastante desfalcada, mas segurou o empate e a classificação. Os checos pressionaram bastante até abrirem o placar no segundo tempo com gol de Suk. O goleiro da Lazio, Ivan Provedel, protagonizou momentos de brilhantismo e de jogadas atrapalhadas. Não, dessa vez ele não fez nenhum gol, mas mesmo assim teve seus 15 minutos de fama. Quem garantiu a classificação dos italianos foi Romagnoli, que em jogada de escanteio cabeceou para a rede. O goleiro até tirou a bola de lá de dentro, mas já era tarde, já tinha entrado todinha, foi o que ela disse. Se o confronto do Viktoria Pilsen e da Lazio foi bastante apertado, não podemos falar o mesmo do próximo confronto. Essa parte eu deixei pra tu falar, que eu sabia que ia ficar engraçado. FCSB versus Olympique Lyonnais. O francês Lyon mostrou superioridade e passou por cima dos romenos do FCSB nos 2 jogos do confronto. O primeiro foi disputado na Arena Nacional de Bucareste, onde o time visitante saiu na frente do placar com gol de Nicolas Tagliafico aos 30 minutos. No segundo tempo, o Baluta empatou a partida em um chutaço que deixou o goleiro Perry estatelado no chão. No finalzinho da partida, o Lyon achou espaços e Fofana marcou o gol de forma inteligente. Pressionados, os romenos partiram para o ataque e tiveram 2 boas chances em questão de 2 minutos, mas em um contra-ataque matador, Fofana novamente finalizou com uma esperteza e fechou a partida com ótima vantagem, 3-1 para os franceses. Com a classificação já encaminhada, era de se esperar um Lyon calminho, mas eles foram pro ataque na OL Stadium. Mikal Tadze abriu o contador aos 14 minutos. E o ganês Nuamá chutou de fora da área e acertou a trave. A bola voltou e ele teve a oportunidade de fazer o gol com o goleiro batido, mas isolou. Isso poderia ter abalado a confiança do cara, mas no lance seguinte ele marcou o gol, deixando o Lyon em excelente vantagem. No segundo tempo, Mikal Tadze e Nuamá fazem seus dobletes e fecham o placar em 4-0. O Lyon mostrou domínio e passou bonito. E finalmente o FCSB foi eliminado, e eu não vou precisar mais falar essa sigla porque ela sempre me quebra a cabeça. Eu tenho que ficar 5 minutos raciocinando o que eu vou dizer, porque eu sempre troco as letras do lugar. Dá vontade de falar FSCB, né? Alguma coisa assim. Eu sempre fico... Dá muito. Eu fico com essa vontade. Mas uma história muito legal aqui do Lyon é que esse jogador, o Ernest Nuamá, joga no Lyon, né? E faz parte do grupo lá do John Textor. E o John Textor tava querendo ter alguns ativos no mercado aí, né? Pra deixar as contas no verde e tal, né? Inclusive quase foi rebaixado na última temporada, o Lyon não sei o quê. E o Nuamá foi posto como ativo no mercado. E queriam empurrar ele pro Fulham da Premier League. Só que ele não quis ir. E aí, tipo, tava tudo certo, tava assinado o contrato, não sei o quê. Só que ele só não compareceu no Fulham. Ele só não foi, porque ele não queria sair do Lyon. E aí claro que teve gente falando, como assim? O Nuamá não quer jogar na Premier League, onde já se viu, não sei o quê. Mas já pensou se ele tá hoje no Fulham, brigando pelo meio da tabela lá da Premier League? Em vez disso, ele tá aqui, indo pra umas quartas de final de Europa League. Eu acho que eu preferia estar numas quartas de final de Europa League, goleando o FCSB. Não, realmente ia fazer muita falta também pro Lyon, né? Como a gente viu, ele jogou muito bem nessa disputa aí. Mas eu vou defender o Fulham, ele não tá tão mal, sim. Ele tava bem no campeonato, ele tá meio longe das vagas europeias, mas até que é uma boa temporada do Fulham ali. Talvez com o Nuamá ele estivesse brigando contra o Liverpool. Fenerbahçe versus Rangers. Mas quem teve dificuldade de passar foi o Rangers, que encarou o Fenerbahçe no confronto mais acirrado dessa etapa. Os dois clubes estão em situação semelhante na temporada, ofuscados por seus maiores rivais, Celtic e Galatasaray. Então a Liga Europa se torna um atrativo para ambos os clubes. O jogo de ida foi em Istambul e começou com Szymanski se atrapalhando todo e concedendo um gol para o Rangers. Os canários empatam em jogada de escanteio com Djiku, sim, nome peculiar, chutando mesmo estando de costas pro gol. Mas não demorou muito para os ursinhos de pelúcia voltarem à frente no placar. Ah, tá. O apelido do Rangers
é ursinho de pelúcia, para quem não tá sabendo, o narrador aqui incluso. O gol foi de Cerny, que ainda ampliaria o resultado em um contra-ataque nos minutos finais da partida. O time turco, treinado por Mourinho e com nomes de peso, estava abatido e precisava mostrar uma recuperação formidável. E foi o que aconteceu. No Ibrox Stadium, em Glasgow, Szymanski se redimiu do erro do jogo anterior e fez 2 gols para os canários igualarem a disputa. Um dia de luta e outro de glória. Nos acréscimos do segundo tempo, o capitão do Rangers, Tavernier, ainda fez um desarme providencial no último instante e livrou o time de um possível gol que seria a eliminação do time da casa. A disputa só foi decidida nos pênaltis, com o time turco não conseguindo converter muitos e parando no goleiro Butlan. A bola decisiva ficou nos pés de Yandas, mas ele isolou completamente. Rangers classificado nos pênaltis e o poderoso Fenerbahçe junto ao Galatasaray na lista das grandes decepções do torneio. Bodo Glimt versus Olympiacos. E outro time que foi uma completa decepção e talvez a maior surpresa negativa dessa etapa foi o Olympiacos. Os atuais campeões da Conference League vinham de boa campanha, boa fase e com o artilheiro da competição, mas caíram pro Bodo Glimt, que nem nome de time de verdade que é um time também muito mais modesto. Eu já falei aqui, time que tem barra no nome não pode ser time de futebol, tem que ser, sei lá, nome de jogo, de videogame, loja de tintura, sabe? Tem que impor limite. Não pode ser assim, moda solta não, moda caralho não. Eu sou contra essas coisas. Mas tá. Os noruegueses foram o único clube a jogar os playoffs e conseguir eliminar um time do top 8. Além disso, vale salientar que eles estão desde dezembro jogando exclusivamente a Liga Europa, já que o calendário na Noruega termina antes do inverno. No estádio Aspmyra, que parece nome de remédio, mas não é, em Bodo. Cara, esse Bodo Glimt é todo errado, né? Até o nome do estádio, gente. Aff. O time da casa abriu uma vantagem muito confortável de 3-0. O primeiro gol veio em um escanteio, a bola bateu no travessão e na cabeça do azarado goleiro antes de entrar. Hogg ampliou pouco antes do intervalo. Na volta do jogo, os noruegueses pareciam ter bebido energético no vestiário, acho que na verdade Green Guará, e ameaçaram com muito perigo 2 vezes, quase transformando o jogo em uma goleada. O terceiro gol só veio aos 9 minutos, com Hogg novamente empurrando para dentro da baliza. Apesar do amasso, o Olympiacos atacou muito mais, só que sem eficiência. Aí é foda, parceiro. Acho que a pior coisa é que um time apático é um time que vai pra cima e não converte. Acho que é mais triste. No jogo de volta, no George Karaiskakis, o estádio do Olympiacos, esperava-se que os gregos usariam a força da torcida como combustível para tentar uma classificação. Porém, foi o time do Bodo Glimt que saiu na frente. Novamente, Hogg brilhou e marcou. Fomos buscar mais informações sobre esse craque da Liga Europa e uma curiosidade que não poderíamos deixar passar é que ele usa a foto do perfil no Instagram, um Batman rosa. Aqui a gente só traz informação relevante, como vocês podem perceber. No segundo tempo, Yarenchuk aproveitou um contra-ataque e a defesa adversária bagunçada para deixar tudo igual. Aos 18 minutos do segundo tempo, o nosso querido Rodinei bateu pênalti nas mãos do goleiro. Poxa vida. Dificultando a situação para o time grego. No minuto seguinte, Yarenchuk marcou seu segundo gol e fez a virada, mas não foi suficiente. O placar agregado dava ampla vantagem ao Bodo Glimt, que continua na sua saga de boas campanhas em torneios europeus recentes. Ajax versus Eintracht Frankfurt. Na Amsterdã Arena, também mais conhecida é mais, o nome que eu gosto muito mais de falar do que Amsterdã Arena, que é de anotação para as próximas temporadas, Warla. Na Johan Cruyff Arena, o Ajax começou com tudo, metendo bola na trave e minutos depois abrindo o marcador com cabeceio de Brobbey. Só que a partir daí, só deu Frankfurt. As águias empataram com um golaço de fora da área de Larsson e depois... É quase assim que fala desse cidadão. Schiri, acho que é assim que fala. Enfim, e depois Schiri fez a virada. E para esse confronto em específico, a gente recebeu áudios de um assíduo ouvinte aqui da Rádio Oslo e o maior torcedor do Eintracht Frankfurt no Brasil.
o Tonizinho. E ele comentou tanto o jogo da ida como da volta, assim que pode soltar o verbo, Tony. O Frankfurt causa inveja nas pessoas. As pessoas não gostam de ver o Frankfurt no topo. O Frankfurt, que é simplesmente o time mais legal da história do futebol, não tem como. O Frankfurt causa a inveja nas pessoas. Vamos, caramba, é o Frankfurt. Cara, eu estou super feliz. Já para o jogo da volta, na Alemanha, o time da casa só aumentou a vantagem e não teve dó. Abriu 3-0 com gols de Barroia, Götze e Ekitike. Taylor diminuiu para os holandeses, enquanto Götze fez o seu doblete, fechando o caixão do Ajax em um erro grotesco do goleiro brazuca Matheus. Inclusive, esse acho que teve muito lance bizarro nesses confrontos, mas eu acho que esse seria o lance mais bizarro, porque o goleirão Matheus vai lá pro meio campo, ele tá inteiro na bola, e aí em vez dele rifar a bola, tocar pra trás, não, ele me inventa de tocar pro companheiro que tá do lado, só que entre os dois tá um jogador do Frankfurt, que só pega, ajeita pro Götze, e o Götze do meio da rua chuta pro gol vazio. É pra coroar essa bela fase do Ajax. O Frankfurt não tem nada a ver com isso, tá mais do que de parabéns. Inclusive tem mais um áudio aqui do Tonizinho falando também do jogo da volta, e não, eu não pedi pra ele mandar áudio, ele só veio mandando áudio. E é isso. E a gente também teve que editar esses áudios, porque eles duravam 5 horas e a gente reduziu eles pra caber dentro desse episódio. Sim, não foram 5 horas, mas teve uns bons 5 minutos do Tonizinho gritando em alemão: o Frankfurt é gigante. Eu fiz um texto gigantesco que durou 3 minutos, então eu não vou colocar esse texto inteiro, mas eu escrevi um texto. Se quiser que eu mando depois. Basicamente, eu peguei todas as músicas do Dark Side of the Moon do Pink Floyd e falei em ordem ao contrário. Às vezes a minha criatividade me assusta. Só não assusta mais que a qualidade do futebol do Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt colocou medo nos jogadores do Ajax. O Ajax, mesmo um time com mais dinheiro do que o Frankfurt, não tem a qualidade principal do Eintracht Frankfurt, que é a sua torcida. A torcida do Frankfurt ficou o tempo inteiro de 90 minutos cantando. A águia do Frankfurt voando fez um show muito grande no céu do estádio do Frankfurt. E isso empurrou o time para a vitória de 4-1. O time não deixou se abalar, respirou o ar e conseguiu colocar os jogadores do Ajax para a corrida. Então, o Frankfurt, antes, na ida de preto, na volta de branco, de qualquer cor que você gosta, ele encantou todos com seu futebol. Hoje, eclipse no Brasil, a gente comemora muito a classificação do Frankfurt para as quartas de final da Europa League. Algumas pessoas como eu, que tiveram que ficar, não puderam ter acesso à internet, eram momentos agonizantes, mas tivemos acesso aí um pouco de forma escondida e tal, né? Mas a gente conseguiu ter acesso e a palavra do Frankfurt espalhada por aí. Infelizmente a Lazio não conseguiu ser eliminada também, mesmo fazendo força, mas mesmo assim estou feliz. Assim, eu odiaria dar satisfação para os corneteiros de plantão que torcem contra o Frankfurt. Alguns sádicos chamados João, eu vou colocar só isso, se a pessoa tá ouvindo, ela sabe quem ela é. Elas tentam, com o sadismo delas, torcer contra o Frankfurt, um time sensacional, um time incrível, que demonstrou um futebol maravilhoso hoje pela Europa League, está classificado para as quartas de final da Europa League. O futebol colocando jovens, colocando os jogadores um pouco mais experientes, mas conseguindo logo no início abrir o placar, se classificando para as quartas de final da Europa League. Atualmente é 6h45 da noite, horário de Brasília. Quem está se classificando para enfrentar o Frankfurt é nada mais nada menos que Tottenham Hotspur. Só que ainda não é 2030. Teremos lá o confronto entre o gigante e o futuro gigante do futebol europeu. Se preparem. AZ Alkmaar versus
Tottenham Hotspurs. E assim, se a gente teve o PSV e o Feyenoord sendo eliminados da Champions e o Ajax da Europa League, será que o último holandês, o último dos holandeses, AZ Alkmaar, seria o responsável por manter os holandeses vivos nos torneios europeus e obrigar o Thiago a pensar toda vez que fala os holandeses, porque ele não sabe como que fala isso de maneira natural, por isso que sempre sai os holandeses. Bom, o desafio era grande, o poderoso, gigante Tottenham Hotspurs, membro do Big Six da Inglaterra. Inclusive, o Tottenham é considerado Big Six, pra quem não sabe, porque vai falar, pô, como assim o Tottenham é Big Six? Ele nunca para no Big Six da Inglaterra. É porque são os 6 clubes com maior receita dentro da Inglaterra e que, em tese, estariam ali flutuando entre as 6 primeiras colocações do campeonato inglês. Nem sempre isso acontece. Vê de um time de vermelho aí de Londres que teve temporada que terminou em 9º, né? Mas... Vou comentar isso aí, porque falou do meu Arsenal, eu tenho direito à réplica. O Arsenal, com o Arsene Wenger, a gente tinha crise com o Arsene Wenger quando terminava em 4º, e ele conseguiu fazer esse time ficar tipo uns 20 anos entre os 4 primeiros colocados sempre, assim. Daí depois que o Arsene Wenger saiu, ficou bem. Daí a gente não comenta. Daí o Arteta veio e consertou a casa, tá? Isso que é importante. Mas as primeiras temporadas do Arteta não foram muito boas também, não. É que a diretoria teve muita paciência com ele, acreditando no projeto. Mas o que eu queria falar mesmo era defender o Tottenham, porque eu também fiquei muito intrigado com essa história do Tottenham ser Big Six e tal. E eu fui dar uma pesquisada e o Tottenham tem muita consistência, cara, na liga, assim, é impressionante. Tipo, ele conseguiu ficar muitas temporadas entre os primeiros e tal. Apesar dele não ter um título recente, ele sempre figura ali entre os principais, assim. Essa temporada que tá um pouco esquisito e tal, mas o time tem tamanho realmente pra estar entre os 6. Voltando aqui pro nosso confronto, o jogo inicial foi no AZ Stadium e terminou em 1-0 pros donos da casa, com gol contra de Bergvall. O Pedro, inclusive, fez um vídeo histórico, mais um vídeo lamentando uma partida catastrófica do Tottenham dele. Assim, e há de se notar também que o prejuízo saiu barato pro Tottenham, tá? Porque o AZ teve mais oportunidades, mas não soube aproveitá-las. Na volta em Londres, no Tottenham Hotspur Stadium, o time da casa vinha pressionado e pressão foi o que o capitão Son meteu pra cima do zagueirão Goes, do AS. Numa jogada muito tranquila, Goes se atrapalhou todo e chutou a bola no Son, e a bola acabou indo pra área. Só que o goleiro, o Uso Oduro, que parece tipo osso duro, tava comendo mosca e fora do gol, sabe-se lá por quê, e daí ficou fácil pra Odobert abrir o placar e fazer um 1-0. Inclusive, esse foi o primeiro gol do moleque pela camisa dos Spurs. No início do segundo tempo, o Son passa tranquilo para Maddison ampliar o placar e dar vantagem no agregado aos londrinos. Aos 18 minutos, Pierre Koopmeiners, o irmão menos famoso, estava ligadíssimo e atuou como um ladrão para roubar a bola que estava controlada entre Odobert e Bergvall, que errou novamente, inclusive, segundo jogo seguido dele fazendo erros contra o Tottenham. O gol da classificação acabou saindo dos pés de Odobert, que foi o grande protagonista dessa partida. E a bola sobrou nos pés dele depois de cruzar a área inteira e ele meio que empurrou no susto ali pro gol. E isso garantiu a classificação do Totão da Márcia para a próxima fase. Real Sociedad versus Manchester United. E para finalizar essa etapa do torneio, temos o confronto entre o invicto Manchester United e a Real Sociedad, que busca chegar na final e jogar na casa do seu maior rival. O estádio Real Arena recebeu o jogo de ida, onde Zirkzee abriu a contagem com um gol cheio de classe, que o goleiro aceitou, mas a gente releva. Cara, ele bola foi em cima do goleiro, ele se entortou todo. Parecia goleiro do FIFA, velho. Foi engraçado. Na segunda etapa, rolou um pênalti para a Real Sociedad, em que o Bruno Fernandes jogou vôlei e Oyarzabal converteu.
O jogo terminou em 1-1, mas poderia ter saído muito mais, pois ambos os times estavam bastante ofensivos. O jogo decisivo foi disputado no Old Trafford, em Manchester. Inclusive, o Old Trafford logo, né, deixará de ser Tão old. Deixará de ser tão old, né? Enfim, Na eu acho verdade, que vai ser mais old, no caso. Vai ser mais old ainda. É que eles não definiram o que é que eles vão fazer com o estádio, né? Mas enfim, saiu notícia essa semana que o mesmo clube que fica dando sopa e pão pra funcionário tá pra construir um estádio novo de 2 bilhões de libras, que parece um circo. Parece mais um circo, aquela desgraça. É algo inexplicável. Na verdade, é bem explicável, né? Acho que... Você gostou do estádio? Do projetinho lá que eles mostraram? Até que sim. Eu não achei tão feio, assim. Eu gosto quando os estádios acabam sendo uma coisa meio louca, assim. Eu acho mais legal do que quando é aquela coisa só, tipo... É aquela coisa meio comum, assim. Eu prefiro que seja feio e zoado, mas criativo, pelo menos, assim. Eu ia comentar outra coisa, mas esquece. Não, é que eu ia falar que uma coisa que eu gostei também é que tem, tipo, uma parte inicial, assim, que parece meio que um caminho indo pro estádio, assim, sabe? E daí parece que vai ter umas vendinhas e tal. Aquele lugar parece muito legal, assim. Enfim, parece um lugar que a comunidade poderia ocupar, assim. Uhum. É porque a ideia é revitalizar o bairro mesmo, né? E aí estão tendo uma conversa com a prefeitura de Manchester, não sei o quê. Só que o dinheiro do estádio em si mesmo viria do clube. Seria de iniciativa privada. A parte de revitalização do bairro aí sim viria da prefeitura. Só pra encerrar aqui, é porque saiu muito de repente e é sempre interessante, né? A questão do estádio, porque, enfim, mostra que o clube não é só 22 homens jogando bola dentro do campo, né? Que tem muito mais por fora. O conceito do estádio em si, eu fiquei empolgado, mas aí, aquelas tendas lá, eu não sei ainda se eu gostei ou se eu não gostei. Só é um projeto faraônico. Eu sempre fico empolgado quando falam de estádio novo e tal, mas eu fico com dó, eu gosto muito do Old Trafford, por mais que eu seja torcedor do Liverpool, eu gosto bastante do Manchester United também. E aí, cara, o Old Trafford ficou tanto tempo largado, eles vão só abandonar de vez agora, tipo, pra mim não faz muito sentido, mas, né, quem sou eu pra falar o que o clube tem que fazer? De qualquer forma, eu não sei o que pensar desse projeto, assim, porque eu acho muito legal ver estádios modernos, mas ao mesmo tempo eu fico com muita dó quando abandonam estádios antigos, por Old Trafford, momentos muito marcantes, né, ao longo da trajetória do clube, pra eles largarem assim. Eu não sei o que eu pensaria se o Liverpool um dia quisesse abandonar Field Road, sabe, só querer fazer um estádio novo. Nossa, eu concordo muito, sim, contigo, e cada vez a gente vê mais isso, né, com os clubes sendo geridos como grandes empresas e tal. E isso atinge, tipo, os grandes times como o United e tal. Mas também, por exemplo, aqui na minha cidade tem o Rio Grandense, ele... sei lá, acho que nem equipe profissional tem mais, mas eles reformaram o estádio esses tempos atrás e perdeu todo o charme daquele estádio, tipo, muito antigo e acolhedor, assim, sabe? Eles colocaram uma fachada lá metálica, nada a ver, assim, nossa, perdeu toda a identidade do estádio, assim. De qualquer forma, o United, voltando aqui pro jogo, depois deu uma divagação enorme, o United viu a Oyarzabal novamente converter um pênalti e abrir 1-0. A virada começou a se desenhar quando o Bruno Fernandes converteu 2 pênaltis. Ô, louco, né? Bota ter pênalti nessa partida. Aos 18 minutos do segundo tempo, a Real Sociedad teve um jogador expulso e agora os Red Devils tinham tudo pra matar o confronto e fazer da vida da Real um verdadeiro inferno. Os gols, porém, só vieram nos últimos minutos da partida, com mais um anotado por Bruno Fernandes, o seu terceiro no jogo, e também um gol de Dalot, fechando 4-1 para o Manchester United. Agora, a Sociedad volta para casa e assistirá do sofá a final. Palpites. Entrando agora no bloco de palpites, a gente vai primeiro comentar o gabarito do episódio anterior, em que Thiago, eu aqui, fez de 8 acertos, ou seja, fiz 60 pontos, enquanto que o Guarla fez só míseros, ridículos, patéticos 5 acertos de 8 no total. Nem foi tanta diferença. Será que a remontada vem aí, meu povo? Porque nos últimos eu dei andando por fora. Mas bom, passando aqui, entre Real e Sociedad, eu apostei no... Entre Real e Sociedad é foda, né? Entre Real e Sociedad e Manchester United, eu apostei no United e o Guarda tinha apostado nos espanhóis. Entre AZ, Alkmaar e Tottenham, nós dois apostamos nos ingleses. Entre Fenerbahçe e Rangers, eu apostei nos escoceses e o Guarda apostou nos turcos. Entre Roma e Atlético de Bilbao, nós dois apostamos no
time do País Basco. Entre FCSB e Lyon, nós dois apostamos nos franceses. Entre Ajax e Eintracht Frankfurt, meu Ajax me deixou na mão, enquanto que o Warla apostou nos alemães. Entre Victoria Pilsen e Lazio, nós dois, infelizmente, apostamos na Lazio. E entre Bodo Glimt e Olympiacos, nós dois inventamos de torcer para time grego e foi um cavalo de Troia, sei lá, não consegui. Foi uma tragédia, foi tal qual Édipo Rei, nós dois, metaforicamente falando. Um pouco pesado demais, né? Acho que eu vou censurar essa parte. Indo agora então pro chaveamento das quartas de final, a gente já vai deixar nossos palpites aqui, só passando o chaveamento pra vocês. Quem ganhar de Bodo Glimt e Lazio enfrenta quem ganhar de Tottenham e Frankfurt. Uma curiosidade sobre essa parte do chaveamento é que temos 3 times com aves no escudo. Olha só. Uma delas não voa, né? No caso é o Galo. Exatamente. Será que será o primeiro a cair? Mas bom, quem passar de Rangers e Athletic Bilbao enfrenta quem passar de Lyon e Manchester United. E aqui tem 2 leões também. O Bilbao é... Um diabo e vários X. E uma bola, eu acho. Eu não lembro agora como que é o escudo do Atlético. Acho que é uma bola, né? Tem uma bolinha lá. Inclusive, você consegue ver o barco no escudo do Manchester United? Eu nunca lembro que tem um barco lá. Tem. Ah, tem umas listras. Cara, onde que eu vi bola aqui? Tem umas listras, tem uma árvore. O apelido do Bilbao é Leões. Então a gente tem de um lado da chave aves e do outro lado da chave leões. Olha só. Mas bom, nós dois apostamos no Bodo Glimt porque somos pessoas de bem, pessoas que têm higiene, que são cheirosas, que... Enfim, somos pessoas muito legais e por isso a gente não apostou na Lazio, a gente apostou no Bodo Glimt, apesar de eu ter xingado o Bodo Glimt por umas 3 horas hoje. Mas falando sério, o Bodo Glimt é aquela situação, eles estão só jogando a Europa League, enquanto a Lazio tá, tipo, horrível, eles acabaram de ser goleados pelo Bolonha 5-0, né, então, tipo, eu não sei, não me passa muita confiança. Não, eu tô estranhando super que a Lazio tava tão bem na Europa League, de verdade, assim, porque pra mim a temporada deles era tenebrosa, considerando que teve, acho que temporada passada ou retrasada, eles ficaram com o vice da Série A. Entre Tottenham e Frankfurt, eu sou obrigado a ter que apostar no Tottenham, vocês sabem, questões contratuais, enquanto o Guarla, pra fazer média com o Toninzinho, votando no Frankfurt. Entre Rangers e Athletic Bilbao, nós dois estamos torcendo pro Bilbao ser campeão da Europa League, então a gente votou neles. Na verdade, quem que você tinha apostado pra ser campeão da Europa League, Guarla? É uma boa pergunta, eu não lembro. E entre Lyon e Manchester United, nós dois apostamos no Diabo. Quer dizer, nos Red Devils. Apostar no Diabo é foda, mano. Eu apostei na Roma. Já foi embora. Rodou, já era Roma. Mas eu apostei no Lyon na final, então eu tenho que torcer pra eles. Mas você não pôs no bolão eu não isso. Botei. Então não vale. Mudei de ideia, não posso. Não. Mas bom, rapaziada, a gente vai indo pro encerramento de mais um episódio aqui. Essa foi a cobertura para as oitavas de final da Europa League, cobertura exclusiva aqui da cidade de Oswaldo Lopes, sendo que os jogos da próxima fase irão ocorrer em abril, nos dias 10 e 17, como vocês sabem, a gente vai estar cobrindo também. Não esqueça de seguir a Rádio Oslo nas redes sociais para não perder nada sobre as principais competições europeias. Curta, comenta e compartilha esse episódio, todos os episódios, maratona, faz lurk, se inscreve no canal do YouTube, faz a porra toda. Faz conta fake, assina aquelas coisas árabes pra dar seguidor. Não, mentira, gente. Pega o celular da tua mãe, segue também aí. Isso dá pra fazer. É de graça, ó. É isso, gente. O episódio hoje foi muito crachado, eu gostei demais, me diverti horrores. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje, João Davi, o vulgo o Guarlaon, e você, que foi a nossa audiência de hoje, vulgo os nossos ouvintes. Tchau, tchau.